Você, assim como eu, assiste várias séries ao mesmo tempo e acaba ficando perdido em que episódio você parou de cada série? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma aplicação que vai resolver esse problema de uma vez por todas. A aplicação que eu vou mostrar no vídeo de hoje se chama Ticketbooth. Essa aplicação está disponível via Flatpak lá no FlatHub. Então, se você ainda não tem ele instalado na sua máquina, clica no primeiro link aqui na descrição que a gente mostra como instalar tanto o Flatpak quanto o FlatHub aí na sua máquina, independente da distribuição que você estiver utilizando. Depois que você fizer esse processo, é só abrir a loja da sua distribuição, aqui no meu caso a Gnome Software, pesquisar por Ticketbooth do jeitinho que está aqui na tela e clicar em instalar. Depois que tiver instalado, é só clicar aqui em abrir. Quando você abrir a aplicação pela primeira vez, você vai cair nessa tela aqui. Essa aplicação ela é muito simples. Ela tem basicamente duas abas. Uma aba de filmes e uma aba de séries de TV. E aqui ele fala que a minha lista está vazia e que eu posso adicionar conteúdo no botão mais. E aí, a gente clicando aqui no mais, a gente tem duas opções. Ou a gente pode adicionar um conteúdo através da base de dados do TMDB, ou a gente pode adicionar um conteúdo manualmente. A opção que eu sempre recomendo é via o database aqui do TMDB. Se você estiver assistindo alguma coisa muito específica que você não encontrar por aqui, aí sim você utiliza a maneira manual. Mas a gente vai clicar aqui na primeira opção e ele vai abrir essa caixinha aqui, onde a gente pode pesquisar por qualquer série ou filme. Aqui no caso eu vou começar pesquisando por um filme, então eu posso digitar aqui, ó, Matrix. E aí aqui ele me mostra todos os resultados encontrados dentro da base de dados do TMDB. O primeiro resultado, inclusive, que mostra aqui é uma série de TV de 1993 com o nome Matrix. Aí aqui a gente pode olhar todos os resultados que ele encontra, mas no caso eu quero aqui justamente o filme de 1999. E aí quando eu encontrar o filme ou a série que eu quero, eu posso clicar aqui em Add to Watch List. Basicamente, eu estou adicionando esse filme na minha lista para assistir. Eu não estou marcando ainda que eu já assisti esse filme. Então a gente pode vir aqui, fechar, e aí ele mostra aqui o meu watchlist. E ele mostra aqui o filme do Matrix. Se a gente clicar, a gente entra aqui na página do filme e ele mostra o nome, ele mostra a capa, ele mostra uma descrição, ele mostra quando que esse filme saiu, que foi em 30 de março de 1999, que ele tem 2 horas e 16 minutos, e aí depois ele tem alguns botões aqui. Primeiro, você tem um botão para marcar que você já assistiu esse conteúdo, depois ele tem um botão para você atualizar os metadados, e depois tem um botão para você deletar. Se você acabou adicionando um filme errado, por exemplo, você pode vir aqui e deletar. E depois aqui embaixo ele tem algumas informações adicionais. Ele mostra que esse filme já foi lançado, que a linguagem original é em inglês, que o nome original na verdade é The Matrix. Ele mostra qual foi o budget desse filme e qual foi o lucro também desse filme. Mas aqui no caso eu já assisti o filme Matrix, então posso clicar em Mark It as Watched. E ele vai mostrar aqui que eu já assisti esse filme. E a gente pode clicar aqui no botão para voltar para minha watchlist. Infelizmente aqui na watchlist não tem nenhuma indicação visual de que esse filme já foi assistido. Então quando você tiver 10, 15, 20 filmes aqui, talvez comece a ficar um pouco mais confuso de você entender o que você já viu e o que você não viu. Mas agora vamos voltar aqui no botão de mais e agora a gente vai adicionar uma série. Aqui no caso eu vou pesquisar por Ted Lasso. Inclusive eu recomendo demais essa série, se você ainda não assistiu, assiste que vale muito a pena. Aqui no caso ele me mostra 2 resultados, a série Ted Lasso e um filme chamado Y'all Seen Ted Lasso. No caso eu quero a série, que é o primeiro resultado aqui, então eu posso clicar em Add to Watchlist. Depois de adicionado, a gente pode clicar aqui no X e aí a gente pode ir aqui para a segunda aba, que é a aba de séries de TV. E aqui no meu caso está aparecendo o Ted Lasso. Se a gente clicar aqui, mais uma vez a interface é bem parecida, ele mostra qual é o nome da série, a imagem, quando que foi lançada, e aqui tem algumas informações a mais. E depois aqui tem mais algumas informações que não tem na tela de filmes. Aqui ele mostra quantas temporadas tem essa série, quantos episódios tem, e aqui embaixo tem realmente a parte mais interessante dessa aplicação, onde ele mostra todas as temporadas dessa série, e eu consigo marcar aqui, por exemplo, que eu assisti toda a primeira temporada. Mas se eu quiser ser ainda mais específico, eu consigo vir aqui, abrir a segunda temporada, por exemplo, e eu consigo ver cada um dos episódios e marcar exatamente qual episódio eu já assisti e qual episódio eu ainda não assisti. Então dessa maneira, se você acompanha várias séries de uma vez, você consegue marcar exatamente qual episódio você já assistiu e depois é só você voltar aqui e ver qual é o episódio que você precisa assistir. Mais uma vez, vamos voltar lá para a tela inicial. Indo aqui no botão de mais, a gente tem aquela segunda opção que é de adicionar manualmente. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver que a gente de fato tem que inserir todas as informações.
Então, se tem alguma série ou algum filme que você está assistindo e por algum motivo não tem lá no TMDB, você consegue aqui adicionar manualmente. Aí você primeiro precisa definir se é um filme ou se é uma série de TV. Aí depois aqui na esquerda você consegue colocar uma imagem do pôster e aí você começa a preencher todas as informações. Você tem que preencher o título, a data de lançamento, quais são os gêneros, qual é a tagline, quem que criou essa série. Depois aqui embaixo tem um overview, que é basicamente uma descrição dessa série. E depois aqui embaixo tem mais algumas informações para você adicionar. Aqui no caso de séries de TV, tem a área de temporadas, que é obrigatório você colocar. E depois tem aqui mais algumas informações adicionais. Você pode colocar o status, se essa série está ativa, se ela foi cancelada, se ela foi encerrada. Você consegue colocar o idioma original, o título original, ou se ela está em produção ou não. Se a gente clicar aqui em Move, ele tem mais algumas informações diferentes. Ele não tem aquela área de temporadas, mas ele tem aqui status, a linguagem original, o título original, qual é o budget e qual é o lucro desse filme. Depois que você preencher tudo, é só você clicar aqui no botão de Save e ele vai aparecer aqui no seu watchlist. Depois aqui no canto superior direito, a gente tem esse botão aqui de atividades e background, que ele mostra basicamente tudo que ele está fazendo no background. É que ele mostra adicionar Ted Lasso e adicionar Matrix. Então se você for adicionando diversos filmes de uma vez, ele vai fazendo isso aqui aos poucos no background. E depois tem o menu aqui, onde a gente consegue encontrar mais algumas informações. Primeiro a gente consegue definir qual é o tema do Ticket Booth. Primeiro aqui tem a opção de seguir o tema do sistema, depois tem o tema claro, que é exatamente esse que a gente viu até agora, e depois tem o tema escuro. Depois a gente tem uma opção aqui de organização, então a gente consegue organizar todas as séries de A a Z, de Z a A, na data que foi adicionada e na data de lançamento desse conteúdo. Voltando aqui, a gente tem esse botão de refresh, onde ele vai recarregar as informações. Depois tem um botão aqui de preferências. Aqui a gente tem mais algumas informações. Primeiro tem uma opção de offline mode. O Ticket Booth ele consegue funcionar de maneira 100% offline. Só que ele fala aqui, ó, se você selecionar para rodar nesse modo, algumas ferramentas que requerem internet, elas não vão funcionar. Como, por exemplo, você pesquisar alguma informação no TMDB. Como você precisa acessar esse banco de dados online, você não vai conseguir fazer isso, obviamente, no modo offline. Mas se você quiser mesmo assim ativar o modo offline, você consegue fazer por aqui. Depois tem algumas configurações aqui sobre o TMDB. Você consegue definir qual é a linguagem dos resultados do TMDB. Aqui por padrão ele já está puxando em português, porque ele reconheceu o idioma do meu computador, mas você consegue colocar para ele puxar em qualquer idioma. Se você, por exemplo, prefere buscar pelo nome dos filmes e séries em inglês, você pode vir aqui e voltar para o inglês tranquilamente. E depois você também consegue definir a frequência onde ele vai atualizar essas informações. Por padrão é semanal, mas você consegue colocar para ele nunca atualizar essas informações, para ele atualizar diariamente ou mensalmente. E por último a gente tem a opção aqui de housekeeping. Aqui a primeira opção, ele vai limpar o cache quando você sair da aplicação. Por padrão ele está ativado, mas se você quiser por algum motivo manter o cache, você consegue desativar aqui. E depois ele tem mais duas opções aqui. Você consegue limpar os dados de busca que estão em cache e você consegue limpar todos os dados da aplicação. Se você por algum motivo quiser resetar tudo, você consegue fazer por aqui também. Espero que você tenha gostado dessa dica e se você quiser conferir uma aplicação para ler sites de notícias e blogs tudo em um único lugar, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!